Bora! Comecei a gravação aqui, João, é com você. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Compartilha Sinergia Cooperativa aqui na Expo 2026. Hoje vamos falar de um assunto que é constelação familiar, que eu não entendo nada. Vou aprender hoje aqui junto com vocês. Ao meu lado está aqui minha co-host e amiga Daiane Massa. Daiane, vamos se apresentar para o pessoal. Obrigada pela oportunidade, João. Tá sendo um prazer, viu? Tá aqui do seu lado. Obrigado. Obrigada mesmo. Prazer todo meu. E agora a gente está recebendo uma convidada mais que especial, a Andréia. Ela que é terapeuta sistêmica, né, Andréia? Isso, exatamente. Seja muito bem-vinda, Andréia, e obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, por estar podendo trazer um pouquinho mais de conhecimento do que é essa terapia sistêmica e o que é a constelação. Às vezes muitas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente por conta dessa palavra, dessa nomenclatura. Muito obrigada por estar aqui. Isso é verdade, né? Até o João, quando eu fui passar, né, os entrevistados, o João falou, nossa, vai ter muita curiosidade da minha parte. Falei, interessante, porque eu confesso que eu já ouvi falar, mas nunca aprofundei. Eu falei, então é uma grande oportunidade. Mas vamos lá, falando para quem não conhece, que só ouviu falar, né? O que é constelação familiar? André, acho que essa é a primeira pergunta. Sim, a constelação, eu, mesmo sendo uma terapeuta e uma facilitadora em constelação familiar, eu não concordo muito com o nome, porque ela é uma técnica alemã. Então, se nós formos traduzir do alemão para o português, seria posicionar corretamente a família no lugar. Ponto. Uau. É isso. Já muda, né? Já muda completamente. Já muda a energia da comunicação, tudo, né? Porém, do alemão foi para o inglês e lá ficou constellation, né? Por família, porque ela é sistêmica. Por quê? Porque ela vai olhar para todos os seus sistemas quanto indivíduo e daí, como a gente já sabe, tudo que traduz do inglês para o português vem sempre muito parecido. Então veio com a palavra de constelação, o que muitas vezes remete à astrologia, ou algo místico, ou até algo que tem a ver com religião. Mas o Bert Hellinger, né, que é quem realmente fundou, aí ele criou as constelações, ele era um psicólogo também. Então, o que ele fez? Ele estudou vários temas dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, e vendo tudo isso, porque ele era um padre, né? Ele era um padre e geralmente à época os padres eram psicólogos porque eles tinham que ir nas missões. E ele, por meio das missões, ele começou a perceber muitas coisas e começou então a ver o quê? Ele estava numa missão na África. E ele começou a perceber que bebês negros, quando nasciam, já tinham repulsa aos médicos brancos. Como que ele tem essa memória? O que ele sabe que é diferenciação de cor? E por que repulsa? Por que não amor? E aí ele foi começar a estudar também a parte transgeracional. O que é que se passa de uma geração para outra? Não é só dívidas, né, financeiras. Nós passamos dívidas emocionais. Então, ele costuma falar tudo aquilo que você não resolve na sua vida, na sua geração, você vai passar para os seus filhos. Então, tenha uma ótima vida. Porque o sistema, ele vai pedir um equilíbrio perfeito. Ele vai sempre querer o equilíbrio. Então, não fiz aqui, ele vai fazer com que o próximo consiga estabilizar aquilo. E o que muita gente, pelo menos da parte do sistêmico, a gente não olha para o karma. Nossa, então isso é um karma? Ficou? Eu não tenho nada a ver com o que meu antepassado fez e agora eu vou ter que pagar por isso? É que a constelação ela tem um tripé.
que ela fala que é o pertencimento. Então, eu, que é o maior vínculo nosso de vida, sou capaz de fazer qualquer coisa para ter esse sentimento que eu pertenço. Então, para que eu sinta amada pelos meus pais, para que eu sinta amada pelos meus irmãos, para que eu pertença a uma classe social, para que eu pertença a um certo sistema, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para o bem Uau. e para o mal. Forte. Então, o pertencimento, aonde que ele começa o nosso primeiro? Pai e mãe. Não tem jeito. Nós viemos dos pais. Não tem como. Então, toda a nossa história começa ali? Não. Porque a vida vem passando lá de trás até chegar em você. O seu nascimento já é um sucesso, ele fala isso. O nascimento é um sucesso. Tanto que o Bert fala que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender, que ele fala assim, o sucesso é a cara da mãe. Por que o sucesso é a cara da mãe? Porque você nasceu da sua mãe. E o seu primeiro sucesso é o seu nascimento. O que compete a nós é permanecermos no sucesso, tendo uma boa relação com a mãe. Então, viu que tem alguma coisa errada ali, olha para a mãe. Mas quando você fala isso, é no sucesso de vida mesmo. De vida. Profissional, relacional, sim, em todas as áreas. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, o sucesso tem relação com a mãe. E o pai, assim? Dinheiro. Uau. Né? É o que ele fala. Sim. O sucesso vem com a mãe e o dinheiro fica com o pai. Então, né, qualquer dívida sua, problema financeiro, olha um pouco também para o pai. E toda dívida financeira espera uma relação, resultados nas relações emocionais. É porque dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Não. Dinheiro tem a ver com emoção. A dívida, né, que alguém tem de dinheiro é uma dívida emocional que inconscientemente a pessoa está cobrando. Muitas pessoas, elas fracassam para punir os pais. Meu pai não me deu nada, agora ele que paga. E ela fracassa. E às vezes também, André, de forma inconsciente, né? Sempre inconsciente. Porque às vezes assim, a pessoa não tem essa memória de consciência, né? Não, eu faço isso para punir os... Não é assim. Não, né? ela não tem. É, mas é pelo... E como sabe? Pelo resultado, Pelo né? resultado. Sempre pelo resultado. Tem até uma frase que fala, você não é aquilo que você fala que é, você é os seus resultados. Você é o seu resultado. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, e como que você sabe que eu não tô indo bem? Eu falo, porque eu não olho pro que você fala, eu olho pros seus resultados. Eles que vai me falar quem é você, né? E aí entra nessa questão. Então é pelos resultados, então, e não pela fala em si, né? Não, quando você tá lá, né, com a sua vida, não às vezes a vida, às vezes uma situação, né, que empaca, que não vai, e que você é uma pessoa inteligente, você fez curso, você fala assim, gente, mas tudo que era possível aqui, eu fiz. Eu desenvolvi. Né? As habilidades. Mas não vai. É porque inconscientemente você tem uma crença, provavelmente limitante, você está se apegado a ela. Para honrar, vamos dizer assim? Pode ser para honrar, né? Toda crença você tem um ganho secundário. Tem. Toda. Mas como assim? Você tá doida? Tipo isso, né? Mas olha, você acha que eu vou fracassar porque eu vou ter um ganho? Vai. Porque daí você não precisa pagar de repente tanta conta, né? Alguém fala, não, ela não tem dinheiro, deixa que a gente paga, entendeu? O pai vai ajudar ela dessa vez, né? Coitado ou coitado. Então, e isso também é inconsciente. Esse que é o detalhe, né, Andréia? Porque sendo inconsciente, a pessoa ela precisa ter uma certa consciência para ela conseguir olhar para o que é inconsciente. Porque você não tem nem noção. Não. Né, João? Já você vai falar, né, João? Porque eu tô com arsenal aqui já. Porque o João já tá correlacionando e ele já tá pensando. Pois não, é para isso que a gente tá aqui. Eu sou encantada, eu sou da área também, né, da saúde física e emocional. Mas eu falo assim que os desafios é até o dia que Jesus voltar, o processo não tem fim, porque é assim, você chegou aqui
aqui, você quer subir mais, aí você sabe que bateu numa crença ali que te limita a chegar até aqui, você tem que se desenvolver, né? Então é para sempre. São Às vezes novos as pessoas me desafios. perguntam, até quando? Até o dia que Jesus voltar, viu, gente? Mas a ideia é começar. Exatamente. Né? A ideia é começar. Então, e não tem para onde correr, né? Não. É porque a não. gente... E ele é um caminho lindo, eu falo. É um que caminho libertador, né? Ele é A palavra, libertador. ela é essa, né? Que às vezes fala assim, mas dói a gente mexer aqui dentro. Até porque eu falo que a gente não tem inimigo, tá? O inimigo, ele tá aqui dentro. Com certeza. Com né? certeza. Só que eu faço uma pergunta, qual é a dor que você quer sentir? Porque ficar onde você está já tá doloroso, né, na verdade. Sim. Então, sim. aqui pelo menos você vai olhar, não vai ser fácil, mas você vai ir se libertando, você né, se André? liberta, e o trabalho da terapia sistêmica também, Sim. você consegue acolher essa dor. Você não foge dela. Você se fortalece e se nutre de uma tal maneira que você tem uma capacidade emocional para você lidar. Eu sei que dói e tá tudo bem, né? A pessoa, ela não se violenta nessa dor. Nossa, o processo... Não, tem alguma coisa errada nesse processo terapêutico aí. Não é para ser dessa Não forma. é para ser tão violento, né? Porque algumas pessoas, você tem que ir com umas doses homeopáticas. Ela sente, aí ela volta, ela sente, até ela se fortalecer. Senão, pode ser que ela entra numa ruptura e ela não volta. Resistência, Uma né? resistência. Para quem está assistindo, até para tentar entender, é como alguém que vai fazer dieta. Se você tirar, às vezes, tudo de uma vez, e essa pessoa não tem ainda uma maturidade emocional para fazer aquilo, ou às vezes até um problema físico muito grande, que, nossa, eu tirar açúcar de uma vez dela, Sim. né, Vai ser um diabético, um efeito muito ruim. Então eu preciso ir aos poucos. Preparando o terreno, né, Você André? vai preparando para que ela se sinta acolhida e pertencente. Mas isso é para tudo. Eu falo para atividade física, por exemplo. Se você entrar na academia hoje e já querer pegar 200 quilos na perna, você não tem resistência muscular para aguentar e suportar nem articulação, nem coração. Você tem que fazer um preparo daquele corpo. A mente é a mesma coisa. Bacana. Bom, deixa eu começar, hein? Deixa eu começar bem do começo, né, Isso, João? vamos lá. Afinal, constelação familiar, como que é essa hereditariedade? Como ela ocorre? É genética ou é o conhecimento em si que o convívio com a família? Um exemplo, uma pessoa que não conheceu seus pais, por exemplo, né? Por algum motivo não tenha convivido com seus pais. Ela herda também esse comportamento? Sim, ela herda. Porque assim, ó, isso que você falou, a gente fala que é a epigenética. Então, vamos supor, a genética, eu vou herdar o cabelo da minha mãe, a unha do meu pai, o nariz do avô, da tia, enfim, né? Eu tenho, às vezes, todo o meu corpo... Características daqueles que vieram antes de mim. A epigenética, isso é comprovado, tá? Isso é científico mesmo, de cientistas geneticistas, tá? Então, a gente não tá falando aqui, eu acho, não. Na epigenética, eu consigo trazer as emoções. E as emoções, elas se instalam no corpo. Todo trauma se instala no corpo. Ai, estou com uma dor aqui. Que angústia você está sentindo, né? O que é no corpo, literalmente. São pessoas corpo, que têm muita dificuldade, muita infecção de garganta. Qual que é o problema da fala? O que ela está engolindo? Então, isso é a epigenética. Então, as adoções, né, ou pessoas que não conhecem os seus pais biológicos, elas vão herdar isso. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, se elas não souberem, porque daí não vai saber, às vezes... Sim, não teve o conhecimento ali com os pais, né? Não tem como você saber. Você vai perguntar para quem, né? E como é que ela vai fazer? Ela vai se autodescobrir. Por exemplo, eu tenho uma fome que ela não é minha. E eu nunca tinha entendido isso. Então, desde criança, eu sempre precisei ter... comidinha na bolsa, na escolinha um monte. E se acabasse
eu entrava em pânico, né? E meus pais acho que não entendiam, mas o papai é português e nasceu no ano da Segunda Guerra Mundial. Então, meus avós passaram muita fome. E talvez, né, depois, hoje a gente tem, né, você vai num mercado, eu posso comprar, eu tenho um iFood, eu não preciso estocar comida, né, para ter a certeza que não vai faltar. O meu pai, na casa dele, hoje, ele tem 2 geladeiras na cozinha dele. E sem não, ele vai dar 1000 justificativas, mas tem 2 geladeiras lá, mais um freezer, entendeu? Então precisa, é uma pessoa que ela fala, não vai faltar para mim agora, né? Que eu posso. E a epigenética, ela carrega essa carga genética igual... Porque assim, eu cursei medicina veterinária, estudei genética e de fato o que você está trazendo faz total sentido. Até depois vou dar um exemplo que pode ser que vocês achem que é loucura da minha cabeça, mas depois eu vou tenho alguma coisa para falar referente a isso. Mas, então você traz, né, se assemelha à genética propriamente dita, você traz emoções de várias e várias gerações anteriores. Ou seja, lá do início. Você pode. Geralmente, tá, João, quando a gente estuda, e principalmente o que a gente vê na prática clínica. Ai, Andréia, eu vou lá de trás, geralmente na prática clínica, eu vou no máximo até o avô. O bisavô são aqueles traumas muito complexos. Mas até o avô, com certeza, tá ali muito presente mesmo. Mas se for algo muito marcante, né, como uma guerra, por exemplo, uma pessoa que passou por uma guerra pode perdurar por mais gerações. Hein? Com certeza, né? Só que daí, por exemplo, hoje, meu pai, ele não conheceu direito o avô ou o bisavô. Às vezes eu faço uma pergunta, né, para você tentar fazer um questionamento sistêmico, ele não sabe. E tá tudo bem, porque daí eu começo a lidar e a entender com o que eu sinto, que é o sentir, né? Mas se eu tô sentindo... Tá, se foi meu bisavô, minha bisavó, meu avô, tudo bem. Então, eu preciso só acolher se teve essa história aqui e entender o porquê que ela tá gerando isso em mim. Tem um livro que chama O Código da Vida, que ele vai falar tudo isso sobre os genes e sobre epigenética. E aí ele fala que com este trabalho de consciência, de você começar a se autorregular e regular a ambiência, né? Todos os ambientes que você está, você consegue ativar e desativar alguns genes. Que é quando a gente vai também estudar a programação neurolinguística, que é quando a gente consegue moldar os nossos neurônios, porque a gente tem plasticidade neural. Então, quanto mais estímulo eu vou dar no meu cérebro, eu vou moldando, que é o que a gente faz em terapia, né? Então, em terapia sistêmica ou qualquer outra, o que nós fazemos é moldar mediante a plasticidade neural. Claro, cada um com a sua técnica, né? Mas é isso que acontece, entendeu? Perfeito. Agora vamos pro meu delírio aqui. Claro. Eu criei um conceito aqui na minha cabeça, vamos lá. Com o ser humano, isso não acontece porque, né, não se seleciona ser humano, né? Mas com animais, nós temos, por exemplo, vamos pegar lá, cachorro. Nós temos cachorro de trabalho, né? Por exemplo, o Red Heeler, cachorro de pastoreio. Nós fazemos a seleção genética, uma seleção natural, né? Que vai cruzando aqueles que têm melhores habilidades, vai cruzando a ponto de ter um animal que tem aquela habilidade em específico, né? Que isso foram milhares de anos, né? Muitas vezes o pessoal fala de raça de laboratório, esse tipo de coisa, mas a verdade é que isso não existe, são anos e anos de cruzamento genético para você chegar num animal com aquela especificidade, né? Então, e é uma questão comportamental, não está relacionado especificamente à característica física do animal. Então, por isso que quando eu coloquei, eu falei que faz muito sentido para mim essa questão de ter essa sucessão, né, dessas características, né? E às vezes quando você pega a questão cultural, né?
você vê algumas questões assim também de... Por exemplo, não vou me recordar alguma característica específica nesse momento, mas às vezes a gente fala, né? Nossa, pessoal, os nipônicos, por exemplo, né? Eles têm uma habilidade tão grande, uma facilidade tão grande com isso, com aquilo, então, que não está relacionado ao aspecto físico em si, né? Então, eu acho que faz total sentido, mas aí eu já vou entender se eu estou certo no meu raciocínio, querer entender. E em outro ponto também eu quero saber, porque quando eu ouvi falar sobre isso, né, me trouxeram mais para o aspecto místico da coisa, né? É claro que eu sei que o ser humano muitas vezes quer se aproveitar de uma situação e nem sabe o que está falando e de alguma forma, né? Então, tem o pessoal que se aproveita disso, utiliza né, algo que igual você está me trazendo aqui, que é científico, utiliza isso de uma forma, às vezes, né, não sei, mas não traz isso da forma correta, como Sim. ela deve ser apresentada. Infelizmente. E aí é o que fez a constelação ser desacreditada por muitos, né? Ou até rejeitada. Ai, não vai lá porque aquilo ali ou mexe com o espírito, ou não sei o que e tal. Por quê? Como que é uma sessão, né? Você pode fazer ela individual, só o profissional e você pode fazer ela em grupo, porque lembra que eu falei que o Bert ele foi estudar várias etapas e várias coisas da psicologia. Uma delas, ele estudou o psicodrama. Então, o que ele percebeu? Que muitas vezes, quando a gente faz essa escuta ativa, né, de falar e ouvir, em algumas pessoas, era um método que não tinha, assim, mas demorava muito, era muito difícil, principalmente se era um trauma muito grande, a escuta ativa, até ele chegar ali, não tinha o efeito que ele gostaria de ter. E o que ele percebeu? O psicodrama eu uso para eu poder falar do seu problema. O teatro faz isso muito bem, né? O cinema faz isso. Então, o que ele falou? Bom, então eu vou usar as pessoas para fazer tudo isso que eu estou falando. Uma representação. Uma representação por meio de pessoas. Se nós estamos no individual, ele usou bonecos que vão representar o quê? Você pode representar, dependendo da história que você levar, pai, mãe, irmão, uma empresa, dinheiro, casamento, amor, um sentimento, um lugar, né? Dependendo do que você traz, vai precisar de certo tipo de representante. O que acontece? A constelação, ela tem o que a gente chama de campo morfogenético, que é onde tudo acontece. Eu estou fazendo a constelação com as pessoas, então você tem um problema ou quer uma questão, quer resolver, mas não está tendo a consciência para conseguir olhar para aquilo, né? Para achar a solução. Então, nós vamos colocar neste campo, que é simplesmente um espaço delimitado a essas pessoas. João, chame alguém para representar a sua mãe. Você vai colocar o seu pai. E essas pessoas, elas vão ter movimentos. Mas aonde que elas vão ter movimentos? Pelo campo. O que é isso? Porque nós somos energia. E agora, a constelação, ela também tem um viés de física quântica. Você está brincando comigo? Sim. Raras pessoas falam disso. Vamos lá para os experimentos para a gente provar. Então, teve lá quem foi o precursor do campo morfogenético, ele fez um estudo dos macacos. 2 ilhas distantes, mas com seres da mesma espécie, macacos. Nessa primeira ilha, ele pegou um macaco e foi ensinar como que o macaco cortava um coco. Como é que você aprende? Por observação e repetição. Então, todo mundo daquela ilha começou a cortar o coco daquela forma. Todo mundo, o macaco. Quando chegou no 100º macaco, porque o estudo é o 100º macaco, percebeu-se que o primeiro macaco da outra ilha começou a fazer igual. Uau. Pelo campo morfogenético. Aí você fala... Então, tudo que eu expliquei até agora, como é que passa
passa tudo isso? Vai passar pelo campo. Então a gente tem um campo aqui, né? Tem um físico que ele fala que se a gente fosse medir o campo de átomos, íons, elétrons do nosso corpo, é muito maior que uma Itaipu, mas muito maior. Disso o João entende. Só que esse campo, ele é cheio de informação. Ele tem muita informação. Então, quando a gente fala o sentir e o nosso sistema foi feito para que a gente não sinta, nossa, eu tô com pressa. Sinta. Então, a informação tá aqui. Ela vai estar sempre aqui. Ela nunca tá fora, né, Andréia? Nunca tá fora. E a gente é e aprende a olhar para fora. Ai, aonde que tá? Aonde que eu vou? Calma, para você ir para fora, você tem que olhar para dentro. Será que eu faço? A resposta tá aqui Principalmente dentro. Os homens. Não, o homem vai lá. Até ele pode, ele bate na mesa, mas antes ele precisa usar e saber aonde está a força dele. Olha, aqui nós temos o timo, que é, né, se a gente for ver os pontos do nosso corpo aqui, é um ponto vital. O Tarzan já fazia isso, ele batia, ou seja, se você for estudar até antropologia, sim, ele estimula o timo antes ficar, de... né? Porque aquilo força, enche de energia. função de vida. Sabe? Aí ele consegue, né? Os guerreiros, né, da Nova Zelândia, ali da Austrália, os africanos, eles gritam. As pessoas têm os gritos de guerra. Sim. Para que isso? Porque você precisa estimular essa força, porque você precisa entrar nesse campo. O pertencimento é muito forte. Então, o que acontece quando você tem um bom constelador, né? Um bom facilitador? Porque também, independente do representante, você fala, não, agradeço. Não, ele não está preparado, ele não tem maturidade. Porque você entra dentro de um campo. E não são os seus, você está representando. Você vai representar aquela cena. Se aquela cena é de 100 anos atrás, você vai representar a cena. Nossa, não incorporou nada. Nada. Você vai representar. E na individual, se eu montar os bonecos de madeira, de EVA, de plástico, né? Muitos usam o do Playmobil. Cada boneco vai ter uma informação para você. E você vai sentir isso. Nossa, mas parece... Não, não parece não. Né? Quando você olha um quadro lindo, ele te traz um monte de emoção. Mas aqui vocês atribuem... Vou classificar como um fenômeno, não sei se seria essa a palavra correta. Esse fenômeno é você olhar para o boneco ali e da forma como ele é posto ali, você se aprofundar no que está dentro do seu próprio corpo ou de fato é uma energia de fora, digamos assim, que está no universo? Ou seja, está dentro de mim ou está dentro, tá no meio? Tá dentro ou tá fora? Exato. Dentro rege fora e fora rege dentro. Eu não tenho como falar só aqui, olha, só pra mim, vou ficar louco. Você vai ter convívio social, né? Talvez os sociopatas, alguns assim tenham isso, né? Então, o equilíbrio é eu ir e vir, né? Olho pra fora, olho pra dentro, olho pra fora e olho pra dentro. Os homens foram criados a olhar pra fora. As mulheres, antigamente, a olhar para dentro. Agora, não sei o que deu aí em umas que só quer olhar para fora. Desandou. Isso que tá virando, lembra? Que tá virando, né? Posicionar corretamente a família no lugar. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel, o filho tem o seu papel, o pai, o avô. Cada um. Sabe aquele assim? Saiu da casinha, deu BO. Saiu da casinha, deu BO. E na constelação a gente consegue ver esses papéis que vocês estão exercendo. Um exemplo, é muito fácil uma mulher virar mãe do marido. Exatamente. É o que anda mais acontecendo. Não pode, entendeu? Ela pode cuidar deste marido? Pode, mas no posicionamento de esposa, nunca de mãe, porque ele já tem uma mãe. Viva ou não, ele tem uma mãe. Esse papel é dela. Eu não posso ir lá e roubar o papel dela, entendeu? Sim. Eu vou ter conflito. Esse homem inconsciente vai ter raiva? Com certeza dessa mulher.
E ele não vai saber nem por quê. Exato, Andréia. E já uma curiosidade na prática, como que funciona esse conflito? Quem não sabe disso, mas mostra na prática pra gente, dá um exemplo, vamos supor. Essa mulher vai controlar, né? Essa mulher, ela é uma mulher controladora, Sim. entendeu? Porque ela vai querer mandar nesse marido. E o que acontece? Ela vai tirar a masculinidade dele. Então é uma mulher que vai estar muito no seu masculino. Porque tanto o homem quanto a mulher tem um masculino, dois lados, né? Então, assim, vai estar completamente, e isso vai trazer atrito para todo mundo. Essa mãe vai tentar, a sogra, entrar nessa família e falar: uai, cadê o meu espaço? Entendeu? Alguém pegou? Cadê minha cadeira? Onde que eu sento, gente? Tudo de forma inconsciente, mas aí são os conflitos são gerados por conta disso, desse né? sentimento. Então, assim, olha que forte, né? Faz todo sentido, com né? certeza. Muito. O marido é a mesma coisa, né? O marido não pode ser o pai. E é o que muito acontece, né? Ah, mas a mulher, ela... Olha, André, mas agora que eu não quero, né? A vida me permite que eu não trabalhe fora. A vida me permite que eu vou criar os meus filhos. O meu marido, ele tem condições. Ótimo! Mas ele não é o pai. Ele é o marido provedor e que houve um acordo na família para que a dinâmica familiar seja desta forma. Porque esta mulher, se você for ver, ela vai ter muito mais trabalho. Quantas mulheres falam assim: eu fui pro trabalho para descansar? Nossa, tem muita mulher que fala isso. Forte, né? Porque a criação, a casa, cuidar de uma casa é uma empresa. É faxina, é empregada, é comida, é estoque, é muita coisa. Sim. O lar, né? E a mulher, ela vai criar um lar, não uma casa. Então, é muita coisa também para ela. E aí você precisa estar no seu lugar. André, a gente consegue? Não, né? A gente sai desse lugar durante o dia, sei lá quantas vezes. Sim. O que difere? A consciência. Porque você sai e fala: opa, volta para trás. Ou se você saiu, o dia passou e deu BO... Não, amanhã eu vou lá, eu peço desculpa. Nossa, eu de novo tô nesse lugar. De novo. E tá tudo bem. Só os imperfeitos evoluem. Senão você já morreu, já foi. Só então tá tudo bem, né? É pra todo sempre? É pra todo sempre. Até quando? Até o dia que Jesus voltar. Até o dia que ele voltar Não mesmo, como, viu? Né? Então, é um desafio isso, né? Então, o que é? Saber o seu lugar. E uma pergunta, a pergunta que eu falo que é a pergunta-chave da constelação: quem você excluiu na sua família? Então, assim, você também tá lá na sua empresa, algum lugar, você fala assim: quem que eu excluí daqui? Ou o quê? Porque toda família sempre tem um tio chato, um avô chato, ou alguém que bebe mais, ou que fez alguma coisa errada. Sabe aquele assim: não, pelo amor de Deus, nós vamos fazer o churrasco, mas você não chama... Por que essa exclusão, né? A constelação, ela não admite exclusão. Por quê? Todos pertencem. Nossa, mas André, você não tá entendendo, né? Ele é um assassino. Então, todos pertencem. Assassino ou não, certo ou errado, cabe a ele. Mas você faz parte dele, ele tá em você. Aquele gene, aquela coisa, o sangue, é teu. Cabe a você pegar dele o melhor. Bom, de um assassino, se a gente fosse pensar, eu quero a coragem para eu ir pra vida, para eu amar, para eu conquistar. Ele pegou a coragem para fazer isso, eu devolvo, isso é dele. Então, se ele tá na minha família, eu quero a coragem dele. Ele roubou. Bom, só foi pego agora, ele deve ser inteligente, mas ele fez a coisa errada, eu não vou fazer, não. Para eu entrar aqui, né, e geralmente quando eu vou a uma reunião, que a gente fala que a gente tem mais de 4 mil pessoas aqui atrás, eu falo: eu quero todo mundo junto comigo, mas só o melhor de vocês. Uau, legal. Bacana. Já né? vou pegar essa pra Só mim. o melhor de vocês. Por quê? Porque a vida passou. Então, eu preciso levar tudo deles para frente, mas o melhor, né? Sempre aí em comunhão com algo maior para aqueles que acreditam. Então, eu falo só o melhor. Porque como é que a gente honra a vida? O que a vida quer da gente? A vida, ela quer a vida.
Ela quer que você viva, que você esteja aqui. E agora, da melhor forma possível. André, a melhor forma possível da minha vida é ficar em casa fazendo crochê. Viva, faça o melhor crochê da sua vida. Viva, honre isso, né? Imagina aquela habilidade que veio e que fez. Honre isso. Uau. Legal. Sensacional. É legal que ela mesma vai falando, ela vai perguntando e vai respondendo. Isso facilita muito pra gente, né, João? Então, Mas porque que bom, assim, não, a minha primeira formação, eu sou fonoaudióloga, já imagina, né? Então, aquela que fala. Mas a gente tá adorando te ouvir, né, João? Tá Meu sendo Deus. uma aula. Quantos insights. E eu acho que vejo muito, assim, o quanto de papéis que estão trocados, né, André? E por isso também tá essa bagunça, né? No mundo, né? A gente estava comentando na entrevista anterior. E justamente entra muito nessa questão. Mãe ocupando o papel de pai, pai ocupando o papel de mãe, marido ocupando o papel de pai, né? Quando que, na verdade, que daí vira uma bagunça sistêmica ali de todo o sistema. Grande. Filho sendo pai do pai, saiu do papel de filho, foi pro papel de pai, tem altas responsabilidades, não tem nem idade para aquilo, né? Daí por N motivos, né? Cada um no seu aí, mas... E aí vira toda essa bagunça. Então, que ferramenta extraordinária que salva vidas, com certeza. Salva vidas, né? Casamentos, empresas, né? Porque quem gere a empresa? Pessoas. Então, eu falo, empresa você tem que olhar pessoas e processos. Sim. É isso. E esse do papel, eu falo assim, ó, a constelação, né? Eu falei que era um tripé. O segundo é hierarquia, que é onde a gente vê se eu sair do lugar. Por quê? Pai e mãe tá aqui, filho aqui. Sempre, a vida inteira. Por que mas meu pai agora não dá conta de mais? Ele é maior que você, mas ele Sempre. dá conta. Ele é seu pai. Mas é difícil isso na prática, né? Muito. Porque com a idade vai ficando difícil a convivência também, a gente sabe disso. É desafiador. Meu Deus, é muito difícil. Por quê? Porque eles deram a vida. Como é que eu retribuo a vida? Não tem como falar, obrigada, tá, então agora... Não, é muito maior. Como é que eu retribuo? Eu retribuo pro meu pai não olhando para ele, porque é pra frente que se anda. E a vida tá aqui, ó. É o quê? É pegando dele, é como assim, ó. Se meu pai estivesse aqui, minha mãe, eu pego a vida, dou as costas para os meus pais, simbolicamente, né? E vou para a vida e levo isso por meio dos meus filhos, da minha empresa, dos meus projetos. E vou falando, ó, ficam felizes, se realizem em mim, ó. Vai a vida que você deu, eu tô fazendo isso, Uau, eu tô fazendo né? isso. Que lindo. Né? Então, é assim que a gente fala aqui. Quando a gente consegue fazer isso? Quando, provavelmente, a gente vai desapontar os nossos pais. Porque os nossos pais, como todo pai, como todo ser humano, ele vai ter um sonho para o seu filho. E muitas vezes não é os nossos sonhos. Ainda bem, porque nós somos outras pessoas com outra vida e outros sonhos, né? E a gente tem a permissão da vida para fazer isso. O que é muito triste, às vezes você pega aquelas famílias, não que às vezes as pessoas gostam, né, de médicos. Todo mundo é médico, todo mundo é advogado, vai ter um ou outro lá que vai querer fazer música, pintar, e aí ele é excluído. Porque ele está pedindo uma permissão, mas olha, agora aqui... E geralmente essa pessoa, ela tem alguma coisa para curar nessa família. Se deixassem, né, acontecer da maneira que tem que acontecer. Nossa, é forte, hein? É muito forte. É um assunto que, pra variar, né, João? Eu falo tudo. Quando tá chegando no final, eu falo, eu ficaria o resto da noite aqui com você, porque é um assunto que vai. Nossa, vai formando um tripé. Não, eu tô quieto aqui que minha cabeça tá fritando. E o que gostoso, né? Porque sinal que a gente tem um coração ensinável e que tá fazendo sentido. Sim. E que delícia. Eu falo pro João, o João vai vir. Você vai ver só se o João não vai vir pra esse lado de cá, ó, da saúde emocional, porque é legal o quanto
quanto faz sentido e a gente quer aprender cada vez mais, quer entender mais, porque é muito delicioso. A gente vai se libertando, a gente vai entendendo o porquê das coisas. Tem uma sede, né? Ai, tudo vai fazendo muito sentido e você vai ficando um ser humano melhor, não só pra você, porque eu falo que o autoconhecimento e o desenvolvimento humano não é só sobre você, é sobre você se tornar um ser humano melhor pro próximo também, né? Você fica mais empático, você entende de pessoas, você entende as diferenças e por aí vai. Então não tem como, gente. Tem que vir pro autoconhecimento. Tem mesmo. Mas, André, pra finalizar, o João tem uma perguntinha aí, né, João? A nossa última pergunta, infelizmente. Nosso tempo já tá se findando aí. Vocês mencionaram uma questão do círculo de mulheres, né? Como que funciona esse círculo de mulheres? Ah, sim. Isso é uma novidade, né? Fresquinha, hein, João? Podcast aqui da Sinerge tá sendo exclusivo. Lançamento aqui, tá no forno. A gente percebe que isso, né? No momento a gente vai estar fazendo um trabalho principalmente com as mulheres, porque eu acredito que são elas que têm esse poder do lar. Ela traz esse homem, ela consegue trazer, levar amor, ver aonde esse homem consegue e precisa ser curado. O círculo de mulheres é um lugar seguro. E por que círculo, André? Pode ser um encontro? Não, ele precisa literalmente ser em círculo. Porque a gente vai voltar lá atrás, aonde as mulheres se encontravam em rodas, em círculo. E o que o círculo faz? Ele coloca todo mundo em igualdade. A minha dor pode ser igual à sua. Muitas mulheres, elas se acham muito sozinhas. Então ela fala, imagina, não vou falar nada aqui quando é uma terapia em grupo, porque vai ser só eu, vou passar vergonha. E a mulher, ela se reconhece na dor da outra. E as mulheres se curam com mulheres. Então o círculo, ele tem esse poder, né? De às vezes numa história de várias pegam carona na cura. E aquilo, ela entra de um jeito e não tem como você sair de um círculo da mesma forma que você entrou. Ele tem toda uma metodologia também, tá? Então não é só vamos chegar lá e vamos bater papo, não. Ele tem até a forma de chega, posição das cadeiras, né? As perguntas, né? A gente está pensando em fazer uma tríade aí de um que puxa o outro. Para quê? Para que o círculo consiga fazer essa jornada com a mulher. Que ela comece o círculo e ela vai percebendo que um círculo após o outro, ela tem um ganho. Ela consegue olhar para ela no primeiro círculo e nos próximos ela já vai vendo mesmo essa jornada, vendo o que ela consegue fazer. Tem muita dinâmica, né, prática mesmo, para que a mulher consiga fazer ali no círculo, para que ela não só a escutativa, então a gente trabalha o corpo, a sensibilidade, o auditivo, o humor também, né? Então, o círculo, ele tem uma importância enorme para as mulheres, que eu acho que hoje as mulheres, não tem uma mulher que fala, eu tô exausta, tô cansada, eu tô não sei o quê. Ela tá onde? Ela tá fora, né? E o primeiro caminho para trazer a mulher de volta é por meio do corpo. É o primeiro caminho, é voltar para casa. É voltar para casa, é voltar para ela. Infelizmente, eu atendo muitas mulheres que tiveram um sucesso profissional muito bom e elas chegam, a última que eu atendi, ela falou assim, eu fui enganada. Eu cheguei no topo, eu tenho tudo. Em busca do topo. E é isso? Como mas assim? Ela... E aqui não tem... se depara, né, com o vazio da busca. E é o que a gente chama da jornada da heroína, né? Então ela tá lá no topo, eu falei, agora nós vamos fazer a caminhada de volta da nossa, ladeira abaixo. É a ladeira abaixo da montanha, mas é uma descida linda, linda, linda pra gente subir de novo, né? De uma outra forma.
Bacana, Sim. muito legal. Você viu que lindo, João? Sim, fantástico. E para quem ficou na dúvida, né, André, a gente vai deixar o seu Instagram para mais Sim, informações, sim. né? Porque é só o primeiro de muitos que vem por aí, né, Andréia? Com certeza. Esse círculo maravilhoso com muito amor. Então, André, é isso. Muito obrigada e quero te dizer que é uma delícia te ouvir, que eu sou mais acelerada, eu sou dominante e a sua voz foi entrando, que foi me dando até um sono. Você consegue, isso é muito dom, propósito, missão. Que lindo, viu? Obrigada. Já te conhecia, mas adorei conhecer um pouco mais e poder ter esses 40 minutos aqui com você. Sim, Já ganhei uma sessão. Então, obrigada. já me obrigada. deixou bem calma, inclusive, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela pelo sua convite. presença, viu? Eu que Andréia, agradeço muito. Muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao nosso stand, ao nosso espaço aqui. Estamos de portas abertas durante toda a Expo Engai e nas próximas também, né? Vamos continuar, se Deus quiser, essa boa conversa em outros momentos. Agradeço a você, Dai, também, a Obrigada, equipe João. aqui do Com estúdio. certeza. E agradeço a vocês que assistiram o nosso podcast e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.